Boa tarde, gente. Hoje nós vamos dar seguimento, não é, à nossa revisão que nós estamos fazendo das 4 teorias que nós já vimos, não é? E estou fazendo alguma revisão falando daqueles nossos estudos de caso que eu passei para vocês desenvolverem, tá certo? E aí o segundo estudo de caso que eu passei, né, o primeiro foi Taylor resolve um problema, que aí a gente recordou os princípios da escola científica, ou a teoria científica, escola científica não, a teoria, desculpa, escola clássica, teoria científica. Nós vamos ver hoje a escola clássica, a teoria clássica, ou a teoria, ou o enfoque, a escola do processo administrativo, ou enfoque funcional da administração. Porque o foco está nessa escola que a gente viu, está na estrutura, tá certo? Então é preciso a gente ter estrutura organizacional para que as coisas aconteçam, segundo Fayol. Claro que hoje a gente precisa de ter uma estrutura, precisa de ter uma organização, precisa de ter áreas específicas para desenvolver cada atividade específica, né? Que cada funcionário vai desenvolver, não é, dentro daquela área. Dentro daquela área você vai encontrar, não é, setores, não é, um departamento, você vai encontrar setores dentro daquele departamento, não é? A gente viu que Fayol tanto trabalhou as 4 funções, né, da administração que hoje nós temos: planejamento, organização, direção e controle. Só que ele tinha mais funções, que era o prever, organizar, comandar, coordenar, controlar, tá certo? Ele tinha ele colocou essas 5 funções, né? Em vez de 4, ele fez em 5 funções. Comandar ou coordenar hoje, não é, ficou uma só. Prever, que é o planejamento, não é, organização, não é, planejamento, organização, direção, que é o comandar e coordenar, e controlar, não é? Hoje, o planejamento, vocês sabem, é uma função importante dentro dos termos da administração. Primeiro eu planejo, depois eu me organizo, eu preciso de pessoas específicas para desenvolver aquele planejamento, né, que foi feito, e agora comando, né, eu estou ali na direção dos diversos departamentos, vão ter os diversos gerentes, e por fim, não é, o controle, tá certo? Ver o que foi planejado, se na realidade foi executado, tá certo? Então funciona dessa forma hoje, tá certo? E ele já pensou naquela época, não é? Henri Fayol, não é? Que foi de 1841, a vida dele, até 1825, tá certo? Era um engenheiro francês que pensou nisso aí, tá certo? E aí, nos anos de 1860, né, de 1860, ele trabalhou justamente nessa mineradora. Então, 1841 a 1825 é a teoria clássica, né? A teoria clássica abrangeu desde aí. Mas eles começaram a estudar, né, todos esses aspectos, primeiro nessa metalúrgica que a gente viu, tá certo? E aí aqui a gente pega um caso, não é, do livro, não é, de administração do TGA, né, TGA, e vamos agora desenvolvê-lo, não é, discutir um pouquinho sobre ele, lembrando os conceitos de Fayol, tá certo? Que esse caso de estudo de caso da tela latina tem que estar com a ligação de Henri Fayol, da teoria do processo administrativo ou do enfoque funcional da administração, tá certo? Ou teoria de clássica, que eles chamam também, tá certo? Então, a Telelatida era uma empresa de grande porte que fabricava equipamentos de comunicações para grandes corporações e agências governamentais, tá certo? Veja que ela tinha um mercado vasto, não é? Ela fabricava esses equipamentos de comunicação para grandes empresas e para as próprias agências governamentais, quer dizer, ela tinha esse mercado grande.
Então, a vantagem competitiva da Telelatina sempre foi a qualidade de seus produtos. Então, ela tinha um diferencial competitivo que era a qualidade dos produtos, tá certo? No entanto, seus preços são mais altos que os da concorrência. Seus prazos de entrega de encomendas são mais dilatados. Veja, isso era uma coisa que não era boa, não é? Porque ela não conseguia oferecer os seus produtos pelo preço menor, não é? Então, a concorrência talvez oferecesse seus preços mais compatíveis, né, com a realidade, e os prazos de entrega iam muito além, tá certo? Quando eles poderiam, né, ter um prazo menor de entrega, talvez a empresa ficasse esperando, não é, por essas peças, tá certo? Então, por causa disso, né, desses dois elementos aí, não é, preço alto e prazo dilatado, tá certo? A Telelatina vem perdendo clientes para a concorrência. Há algum tempo, sua diretoria achou que havia chegado o momento de fazer algo, não é? Se a gente for para a área de marketing aí, não é? Que ele falou também, Faiol fala das áreas funcionais, não é? Ele fala adiante aqui dessas áreas funcionais, né? Funções técnicas, produção de bens ou serviços da empresa, funções comerciais, que ele fala compra, venda e troca, que nesse caso estaria o marketing aí, né? Funções financeiras, procura e gerência de capitais, funções de segurança, procura e preservação dos bens das pessoas, tá certo? Funções contábeis, inventários, registros, balanços, custos e estatísticas, e as funções administrativas, que ele dizia que aí estava a cúpula versus demais funções, que coordenam as funções administrativas, coordenam e sincronizam as demais funções. Então, Faiol sugere que a função administrativa era a mais importante de todas, tá certo? Era a mais importante de todas, a função administrativa para Faiol, né? Para Faiol não, para Taylor não, para Faiol, tá certo? Aí é Faiol. Então, nós voltando aqui, deveria existir uma área, não é, que hoje, digamos que trazendo a Telelatina para os dias de hoje, né, seria uma função de marketing, isso aí seria função de marketing. Preço não compatível com a realidade de mercado, que preço é uma das coisas, das variáveis que a gente chama do mix. Quando vocês forem estudar marketing, vocês vão ver o mix de marketing: produto, preço, ponto de venda e promoção, tá certo? Então, essa área aí, não é, a questão de preço, a questão de prazo de entrega, que é a questão de logística, não é? Não só de logística, mas também a logística está ligada ao marketing nesse caso também. Então, a diretoria decidiu aprimorar os métodos e processos de trabalho na área de projeto e montagem de equipamentos, onde estavam os maiores problemas, e achavam que estava aí, porque já que o prazo ele era muito dilatado, era muito grande para entrega, então ele achava que devia reestruturar isso aí para que esse prazo de entrega tornasse menor, não é? E eles pudessem competir melhor dentro desse mercado. Então, uma empresa americana de consultoria, foi contratada para realizar esse projeto. Os objetivos eram estudar os processos, né, e propor aprimoramento num período de 6 meses. Então, os outros 6 meses seriam necessários para a implantação dos aprimoramentos. Né? Então, a empresa de consultoria propôs uma metodologia participativa para realizar o projeto. Todos envolvidos, tá certo? Eles queriam envolver a todos da empresa. Não é? Eles não queriam simplesmente fazer o trabalho e dizer, ó, precisa tais e tais modificações. E aí eles queriam, não é, que houvesse uma metodologia participativa, onde eles pudessem, na empresa, tirar as informações, não é, que eles precisavam para saber o que na realidade estava acontecendo no ambiente organizacional, não é, na organização. Aí é um problema de organização, é um problema pensado, não é, desde Faiol.
Então, a empresa de consultoria propôs o quê? Uma metodologia participativa. A Telelatina deveria indicar um grupo de funcionários jovens de alto potencial, que trabalhariam com a equipe de consultores. Eles deveriam ser treinados para atuar como consultores internos e seriam responsáveis pela implantação do projeto. A diretoria da Telelatina, o que é que aconteceu? Levaram isso, não é? A Telelatina, e a Telelatina, não é, concordou com essa feição aí. Então, eles deveriam ser considerados, né? Mas todos deveriam ser ouvidos, né? Então, ele pediu para tirar, né, esse grupo, para facilitar, né, e para inteirar eles do que estava acontecendo. Precisava de um grupo que representasse junto à empresa, né, e participasse, digamos assim, junto com eles, se inteirando de tudo que estava acontecendo. Então, esqueceram dos funcionários antigos. Quando ele vai, eles selecionam um grupo de funcionários que tinham no máximo 1 ano na empresa, né? Então, não conheciam tão profundamente quanto outros funcionários mais antigos. Eles acharam que, indicando esses funcionários de 1 ano, né, achavam que já tinham conhecimento suficiente, né? E aí eles pegaram grupos de funcionários com cerca de 1 ano de casa, em sua maioria trainees e gerentes júnior, né? Então, esse grupo foi treinado e posto em campo sob a orientação da consultoria, com a missão de estudar e propor aprimoramentos para os processos de desenvolvimento e fabricação de grandes equipamentos. Tá certo? Alguns meses depois, o grupo tinha resultados para apresentar. Suas recomendações foram discutidas na diretoria após passar por revisão da consultoria e aprovadas para implantação. Então, a direção da empresa, não é? Da empresa tinha ciência, não é, das decisões que foram tomadas. Eles não estavam fora da realidade. Não é? Eles estavam sabendo, eles inclusive aprovaram, a direção da empresa aprovou, não é, que fosse feito dessa forma. Então, quando começaram as reuniões, entrevistas para implementação, os integrantes do grupo perceberam que a mudança não seria tão fácil de realizar quando havia parecido. A reação dos funcionários, engenheiros, técnicos de montagem era, de forma geral, negativa, tá certo? Então, dizia se essa modificação que vocês estão propondo for feita, a qualidade ficará comprometida. Quer dizer, eles não perguntaram a esses funcionários mais antigos, que tinham, não é, maior experiência, não é, dentro da empresa, eles não perguntaram a ele o que é que realmente estava fazendo com que a empresa, não fabricasse devidamente, no prazo certo, não entregasse num prazo menor, e tivesse que fabricar o produto talvez por um custo alto, tendo que oferecer ao mercado pelo preço também mais alto do que os concorrentes. Por isso que eu digo, isso era uma questão de organização de marketing, de decisões de marketing, da área de marketing. Isso aí, tá certo? É uma área funcional da administração. Então, foi para isso que vocês estiveram aqui antes. Se eu soubesse, não teria dado outras informações que vocês não souberam pedir. Tá vendo? Eles acham que eles não souberam direcionar, não é? Digamos assim, de forma a colher as informações realmente necessárias para a tomada de decisão. Então, vocês negligenciaram fatores importantes. Depois de 6 meses, o projeto estava no impasse. O prazo de contrato com a empresa de consultoria havia terminado, não é? A diretoria da Telelatina reclamava que havia comprado, não é, um projeto de aprimoramento, que esse objetivo não havia sido cumprido, não é? A empresa de consultoria alegava que sua responsabilidade havia terminado. Eu vejo assim, né? Uma empresa de consultoria, ela tem que primeiro, não é, se inteirar dos problemas que estão acontecendo, não é? Estudar todos esses problemas, tá certo?
inteirando quanto todo o processo e propor modificações. Ela estuda, observa o que está errado e propõe modificações, não é? E implanta essas modificações. Só que ela resolveu fazer a implantação de uma forma participativa, onde eu vejo assim que ela teria papel também nisso aí, de acompanhar mesmo esse grupo, não é, que foi escolhido anteriormente, eles deveriam ter acompanhado toda a implantação do novo planejamento no alcance de resultados positivos, tá certo? Então, ela não fez isso não, tá certo? Ó, numa reunião, o presidente da Telelatina e os diretores trocaram as seguintes ideias. Querem saber? Nós deveríamos ter conversado mais antes. Não consigo entender, não é? Seguimos a risco os princípios da boa administração e os conselhos da consultoria, porque não deu certo. Temos um grupo de funcionários que começou altamente motivado, tá certo? Altamente motivado, agora eles estão frustrados, porque não conseguem implantar nada. Será que os técnicos resolveram sabotear o trabalho? Será que é uma questão da cultura conservadora? Será que não confiamos demais na consultoria? Pareceu-me tão pretensiosos. Realmente não sei o que aconteceu. Eles estão discutindo entre eles, a direção da empresa, né? Mais difícil, eu acho, decidir o que fazer daqui para frente, tá certo? Então, isso aí não foi legal, a forma como eles fizeram. Como eu disse, eles tinham o papel como consultores de estudar o processo, não é? Ver quais eram os pontos a atacar, não é? Propor essas modificações e implantar junto com o grupo, acolher todo o grupo que ele tinha selecionado para fazer esse trabalho, já que ele trabalharia dentro de uma administração aí, de uma metodologia participativa, vamos dizer assim, tá certo? Então é isso, tá certo? Isso aí foi um erro deles em termos de consultoria, mas também, não é, a empresa precisava rever esses dois pontos aí, como eu disse, que é uma decisão da área de marketing da empresa, não é? Então, a vantagem, qualidade dos produtos, ela tinha qualidade de produtos, então era importante isso aí, né, na qualidade dos produtos. As desvantagens, preço alto com concorrente, né, alto em relação à concorrência e prazos de entrega longos, que isso também desqualificava, tá certo? Então acarreta perda de clientes para a concorrência. Então, qual o objetivo da empresa? Era reverter o quadro, aprimorando os métodos e os processos de trabalhos na área de projeto e a montagem de equipamentos, tá certo? E aí, na primeira questão, né, aqui eles perguntam quais os principais problemas deste caso no que diz respeito ao processo administrativo. Avalie a qualidade dos processos de planejamento, organização, execução, controle, não é, da mudança da Telelatina, tá certo? Ela precisava primeiramente até de um cronograma de atividades, deveria ter sido traçado com as devidas atividades no alcance do objetivo proposto, que é o planejamento. Planejamento, não é, pensando-se no que foi detectado na sua real execução, não é? E sua real execução. O que foi detectado e agora, dentro do planejamento, eu vou executar. Depois ele teria que o quê? Organizar-se, não é? Que é a segunda função, para a realização das devidas atividades, observando os recursos materiais e humanos que eles tinham disponíveis, não é? Necessário pessoas da empresa de consultoria para acompanhar todo o trabalho, não é? Isso eles buscaram, essas pessoas, e que acompanharam esse trabalho. Terceiro, a execução, não é? Que é a direção, a liderança no alcance dos resultados. Precisou de liderança, era uma coisa que faltou demais aí, foi liderança. Tanto é que eles não conseguiram implantar. Não era porque os funcionários bloqueavam, mas era porque eles não tiveram uma liderança e, além disso, eles tinham que ter feito um trabalho de DO,
que a gente chama, que vocês vão ver adiante em outra escola, que é o desenvolvimento organizacional, que é a mudança de cultura da empresa. Você não pode utilizar-se de uma administração participativa, né, se são conservadoristas. Como é que ele ia ter todo um trabalho depois, querer uma participação, se você tinha funcionários conservadoristas? Você tinha que mudar essa cultura organizacional, e essa cultura organizacional iria lhe dar condições para que você fizesse as mudanças, não é? Essa cultura nova. Jamais entenderiam dessas novas propostas, porque eles eram conservadores ainda. As reações dos antigos funcionários foram negativas, tá certo? Pois não estavam preparados para mudanças. As mudanças sempre assustam as pessoas, por isso deve haver o quê? Preparo para as mudanças. Foi outro erro que eles tiveram aí. Essa adequação poderia ser feita de forma devagar, paulatina, né? Paulatinamente, por áreas, situando cada chefia e seus colaboradores, tá certo? Poderia ter incluído o grupo de consultores internos, pessoas mais novas e também antigos funcionários da empresa. Eles só pegaram os mais novos, de um ano para cá. Isso não foi bom para a empresa. Então, ele pergunta aqui na segunda questão, o autor, né? Qual sua sugestão para resolver o problema agora? Esboce um plano com objetivos de forma de controle, organização de equipe e etapas para execução. Não é? É justamente isso que eu falei aí. Não é? Planejar conforme as necessidades levantadas, fazer todo um planejamento para que não houvesse choque com as demais equipes existentes, tá certo? Aí levando-se em consideração todo o processo industrial, análise para implementação do planejamento, organizar-se quanto ao material necessário ao processo e a equipe dos colaboradores, direção e execução, executar de forma a não causar transtorno em demais áreas da empresa, liderança junto à equipe, que eles não tiveram liderança, né? Tanto é que eles sentiram dificuldade em implantar o novo processo, o novo sistema, tá certo? 3, gestão aí controle, ver o que foi planejado, foi executado, sim, seria só isso, né? Controlar todo o processo. Tá certo? Vê-se que o que foi controlado, o que foi planejado foi executado, tá certo? Você conhece casos parecidos que tenha havido problemas por causa de falhas no processo de planejar, organizar, executar e controlar? Qual o desfecho? Escolha um caso para relatar por seus colegas. Então, vocês veem aí, de acordo com as empresas que vocês trabalharam, tiveram já experiência, ou que vocês já ouviram falar, não é? Que faltou esse planejamento, não é? Faltou todo esse planejamento. Não é? A própria gestão, né, aí do cabo de swap, eu acho assim que deveria ter havido um planejamento melhor para que não ocorresse o que ocorreu aí, não é? De repente, tinham tantas coisas, tantos empregos, tantas empresas. Eu sei que houve também na questão financeira, né, que alterou, mas já devia se pensar, né, anteriormente, ter todo um planejamento. E o 4, façam a síntese com base em sua experiência e estudo de caso sobre os fatores críticos, tá certo? Fatores críticos foi esse que eu falei aí. Uma das questões que mais deveria ter sido trabalhada é essa questão dessa mudança dessa cultura organizacional. Sem essa mudança cultural, não é? Fica difícil, tá certo? Fica difícil você, como é que se diz, você mudar as outras coisas, ter pessoas abertas, não é? Essas novas mudanças. Quando a gente muda, não é? Culturalmente falando, então a gente vai ter melhor probabilidade de implantar novos processos, de implantar novas formas de pensamento, e eles, para mudar todo esse elemento,
né, de forma que ele passasse a oferecer os produtos num prazo melhor, teria que haver o quê? Mudança de processo, tá certo? De processo. Teria que haver, não é, por exemplo, reestudar os custos para oferecer a mercadoria pelo preço mais acessível, compatível com a realidade de mercado, compatível com a concorrência, não é, de forma a não perder os concorrentes, tá certo? Já que ela era uma empresa grande, porque ela fabricava equipamentos de comunicação para grandes corporações e agências governamentais. Então, essa empresa ela tinha um mercado grande, desenvolvido, não é? Então, ela precisava segurar esse mercado. Para isso, ela teria que rever os processos dela de produção, não é? Para que isso agilizasse e o produto chegasse na quantidade certa, na hora certa, no local certo, não é? Isso é um pensamento de marketing, tá certo? Que não vem comprometer o produto junto ao mercado, tá certo? Então, era importante que a empresa pensasse nisso, não é? Então, elementos aqui que a gente vê utilizando, né, na própria teoria de Henrique Fayol, que é a teoria clássica, não é? Ele usou aqui tanto a questão das funções, não é? Os aspectos funcionais, ou criação de funções básicas, né? Nesse aspecto funcional, não é? Da administração, ele tem funções básicas. E a questão aqui que ele usou também, né? Que foi a questão das 4 funções da administração: planejamento, organização, direção e controle, né? Então, ele né, usou também essas 4 funções, né? Então, ele precisava planejar, né, organizar, dirigir e controlar, tá certo? Precisava de utilizar essas 4 funções: planejamento, organização, direção e controle. Lembre-se que vocês vão sempre usar isso em administração. Vocês vão planejar, vão organizar, vão dirigir ou liderar e controlar, tá certo? Ver se o que foi planejado está realmente sendo executado, tá certo? Então, aqui eles falharam, porque eles, primeiro, a própria empresa, não é, que propõe um trabalho e não finaliza. Porque, como eu disse, uma empresa de consultoria, ela levanta, não é, o que está errado, tá certo? Ela levanta, ela propõe, tá certo? E faz a implantação. Seria interessante que ela mesma implantasse junto com esse trabalho participativo que ela queria desse grupo. A empresa deveria pedir para ela acompanhar isso aí. Desde o início eles deveriam ter visto que era importante esse acompanhamento e que ela não olhou esse aspecto da cultura organizacional. Eles estavam acostumados, não é, uma forma padronizada, antiga, que estava, não é, voltada para o mercado talvez anterior, que não tinha tanta concorrência, e aí de repente o mercado hoje tem muito maior concorrência, e aí o que eles vinham anteriormente dando certo, dentro da nova realidade de mercado, eles passaram a perder espaço, não é, dentro desse mercado. Então era interessante que eles refizessem isso, mas mudassem essa cultura. É como um caso antigo, que tem até um livro, né, de Ricardo Semler, que é Virando a Própria Mesa, que ele pegou uma empresa do pai, não é, que já estava, digamos assim, com prejuízos muito grandes. O pai passou para ele reestudou e fez todo um trabalho de DO da empresa, mudou a cultura organizacional. As pessoas passaram a ter uma administração mais participativa, onde cada um era responsável pelo seu trabalho, não é? Ele criou espaços de descanso para os funcionários, uma série de coisas, de mudanças, que fez com que os funcionários passassem a ter mais compromisso com a empresa, não é? Então, o que antes era uma empresa que estava dando prejuízo,
passou a concorrer e num mercado muito difícil, que era um mercado asiático, onde a gente tem uma tecnologia de primeira, não é, dentro desse mercado. Então, foi importante, não é, essa conquista de Ricardo Lucena, mas foi baseado muito na mudança de cultura organizacional. Ele passou a ter uma cultura organizacional diferente, tá certo? Para atender essas novas perspectivas. E voltando aqui, não é, para a questão de Fayol, tá certo? Então foi retirada do caso aí, está relacionado justamente com as 4 funções da administração hoje, que foram tiradas das 5 de Henrique Fayol que ele propôs, e dos aspectos funcionais, que foram essas funções básicas que ele também criou para organizar a empresa, que ela estava baseada no aspecto organizacional, no aspecto de estrutura, tá certo? Foco nessa estrutura, Henrique Fayol achava. Ele achava o quê? Que a produtividade só se dava se a empresa tivesse uma estrutura correta, tá certo? Então, precisava se organizar para que pudesse ter sucesso, tá certo? Enquanto Taylor, como a gente viu, estava preocupado com o chão de fábrica, com os movimentos na produção, né, do funcionário, tempos e movimentos, estudo dos tempos e movimentos para ter uma eficiência maior na produção. Ele estava preocupado com a organização da empresa para a obtenção também dessa eficiência, mas ligada agora à produção da empresa, tá certo? Aliás, a estrutura da empresa, a organização, o aspecto organizacional, tá certo? E aí ele criou todas essas funções, né? Que é a área que hoje a gente tem a administração geral, ainda continua a ser a área mais importante, as funções técnicas, as funções comerciais, que vendas e marketing estão nessas funções. Hoje é o marketing, né, que engloba vendas. As funções de segurança, as funções contábeis, que passaram a subordinar as funções financeiras, a área de recursos humanos, gestão de pessoas hoje, não é? E, como é que se diz, a área de logística, né? Que não é mais ligada só a materiais, a compra de materiais, não é mais isso, mas também além do interno, né? De compras, de manutenção de estoque para produção, não é só isso hoje. A logística está ligada também à questão fora empresa, a chegada do produto ao consumidor final, tá certo? E aí, não é, ele pensou nessas funções, tá certo? A gente viu, não é? E pensou nesses aspectos organizacionais para criar dessas funções, esses aspectos funcionais. Esses foram os 2 principais, digamos assim, criações, né, de Fayol, né? Ele estava preocupado nessas principais criações, né, dele, né? Ele estava preocupou-se muito pela... Tanto é que eles dizem que ele tinha uma obsessão pelo comando. A empresa ainda era um pensamento de empresa fechada, diferentemente de hoje, né, que a gente trabalha dentro de uma empresa, a empresa é um sistema aberto, né? Ainda também trabalhava na manipulação dos trabalhadores, uma organização formal simplificada, tá certo? Era um extremo racionalismo na concepção da administração, ainda pensou dentro de um pensamento de teoria de máquina, né, da máquina, e aí ele aborda de forma incompleta, tá certo? Então, Taylor é a administração científica, Fayol a teoria clássica. Taylor, ênfase nas tarefas, Fayol, ênfase nas estruturas. Então, aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência ao nível operacional, esse era Taylor. Fayol, aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos componentes da organização e das suas inter-relações estruturais. Então, o foco é na estrutura, tá certo? Quando vai para maio, o foco é nas pessoas, tá certo?
Aí volta de novo para Max Weber, ele vai pensar de novo no aspecto organizacional, de estrutura também, não é, Max Weber, tá certo? Então, cada um teve um foco num determinado elemento, tá certo? Então, é isso que eu quero hoje relembrar a vocês, não é? A segunda escola que nós falamos, e vou mandar para vocês, tá certo? Um trabalhinho que vocês vão fazer equivalente à nossa segunda avaliação, tá certo? E complementando com os outros estudos de caso que nós fizemos durante esse percurso da segunda unidade, tá certo? Eu vou mandar para você, vai estar lá na sala virtual, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.